Vamos ler um versículo da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus enviou diante da vossa face. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade, não de falar, mas de estar na casa do Senhor, porque eu estava semana. Porque quando nós venhamos à casa do Senhor, nós temos um propósito: servir a Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e também ouvir a sua palavra, né? O culto fica completo quando você vem na igreja e canta louvores, adora a Deus, mas quando você presta bem atenção na palavra do Senhor. E há momentos de nós adorarmos a Deus, falarmos com Deus, e há momentos de Deus falar conosco também. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Não porque eu estou falando, porque eu me considero sem hipocrisia nenhuma o menor de todos aqueles que pregam nesse lugar. Parece que quando eu ouço os irmãos pregando, eu represento que os irmãos têm uma sabedoria muitíssima maior do que a minha, e eu não sou hipócrita naquilo que eu falo, porque às vezes se torna difícil para nós transmitirmos a palavra do Senhor, mas quando nós conseguimos transmitir, nós agradecemos muito a Deus, porque Ele compadeceu da nossa vida e nos deu inspiração para transmitir o recado do Senhor para aquele que ouve. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence ao nosso Deus, porque sem Ele, a própria Bíblia diz, Jesus falando em João 14 ou 15, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus o homem não faz nada. Nós precisamos sempre da graça do Senhor para nós falarmos do seu amor. E eu sei que cada um de nós tem uma necessidade, irmão, na vida, porque numa área ou em outra da sua vida você precisa de alguma coisa. Às vezes não é na área financeira, porque parece que está tudo bem, apesar que eu não tenho dinheiro, mas parece que está tudo bem, né? Mas é na área emocional, sentimental. É uma coisa ou outra precisa nós mais de Deus. Eu sei aqui qual o ponto que eu preciso mais de Deus, mais de graça de Deus, para que eu possa ser um vencedor, e eu creio que você também sabe. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a provisão de Deus, que às vezes nós não entendemos as coisas, nós não entendemos Deus, o agir de Deus na nossa vida, e quando nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, aí as coisas ficam difíceis para nós. Aí nós caímos em desespero, nós caímos em angústia, agonia, nós ficamos desesperados, porque nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Mas Deus nunca age para o nosso mal, mas sempre para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, se você é chamado de Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem, não é para o seu mal, porque Deus tem um amor para com aquilo que Ele criou. Ele fez o homem, e o amor de Deus é incomparável. João diz que, Jesus mesmo dizendo assim, que
é de tal maneira, não tem explicação o amor de Deus para com o ser humano, de dar seu próprio filho para morrer na cruz, para salvar a nossa alma. Você não pode imaginar o tamanho do amor de Deus, o cuidado que Deus tem por você e por nós, e Deus, por isso que nós somos preservados, porque é Deus que preserva a nossa vida. Você acha que eu estou aqui porque eu tenho qualidade? Você acha que você está aqui porque você é bom? Porque você é alguma coisa? Não, Deus teve compaixão de nós, por isso nós estamos aqui. Quantas das vezes o inimigo armou laços para nos derrubar? Quantas das vezes o inimigo armou laço para te derrubar? Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai à nossa frente e arrebenta o laço do passarinheiro. Ele arrebenta o laço e nós saímos livres. Porque nós temos o inimigo, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, ele nos terminava conosco. Quantas das vezes Satanás lutou para destruir essa igreja? Só na experiência que nós temos aqui, quantas vezes Satanás lutou contra esta igreja para destruir, para acabar, para varrer, para terminar, mas não conseguiu, porque nós não servimos um homem, nós servimos a Deus. É a Deus que nós servimos, por isso que o Senhor teve misericórdia de mim e teve misericórdia de nós, e hoje nós podemos estar nesta casa dando glórias ao nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós ficamos colocando obstáculo nas coisas, obstáculos, porque não estamos entendendo o agir de Deus. E hoje os irmãos estudaram, eu não vou justificar por quê, porque mais é preguiça do que canseira, mas se tudo dormido bem cedo, né? Mas os irmãos estudaram sobre a vida de um homem que, sendo justo, temente a Deus, íntegro, desviava-se do mal, ele passou por momentos bem difíceis na vida, e ele não entendia por quê também. Às vezes o homem não sabe por que está sofrendo, e parece que aquele que serve a Deus com mais sinceridade é o que mais sofre, aquele que mais luta, aquele que mais ora, às vezes é aquele que mais está sofrendo, mais padece, mas não sabe o que tem na frente para ele, o que Deus tem preparado para ele, porque se o homem soubesse, ele aguardava em silêncio, como o irmão leu a palavra do Senhor, ele aguardava em silêncio a salvação do Senhor, o livramento do Senhor, ficava quieto. Mas às vezes nós não entendendo, nós não ficamos quietos, né? Às vezes nós não entendendo, nós acabamos murmurando das coisas. E esse texto que nós lemos aqui está narra a história de José, a história que eu creio que as criancinhas bem pequenininhas já é ensinado para eles essas passagens bíblicas. Só que é uma história que às vezes comove nosso coração, porque fala de família. Quando fala de família, hoje os irmãos aprenderam sobre uma família que realmente era unida. Até mesmo quando ia fazer o banquete, né, eles se reuniu todos, 7 homens, com certeza com suas famílias, e as 3 irmãs também eram convidadas para festejar junto, porque existia uma união nessa família, era uma família unida. Mas nem sempre aconteceu isso. Nessa passagem aqui nós vemos, às vezes dizemos assim, Jacó é o culpado. Por que ele amou mais José do que os seus irmãos? 37:3 no Forjamento está escrito que Deus amou, Jacó amou mais José do que os seus irmãos. Fez uma túnica de várias cores e tal, colocou em destaque. Parece que aquele é o mais queridinho de Jacó. E é um erro às vezes nós fazemos, irmão. Os meus se queixam até hoje. É um erro do pai, é um erro do ser humano. Parece que o último nós adula mais. Os mais velhos meus dizem assim, você nunca bateu, o pai nunca bateu, para mim eles não falam, mas falam para a mãe dele, o pai nunca bateu no Natan, que era pequeno, ele não judiava o Natan era mais queridinho. Não é que era tão queridinho, às vezes merecendo, para mim mereceu, tem que ser repreendido, mas eles dizem que mas sempre, geralmente, nós parece que passamos a mão um pouquinho mais no mais novo. E às vezes causa isso, irmãos, causa um pouquinho de irritação para os mais velhos. Na verdade é um erro que acontece. E geralmente é assim, isso aí é inquestionável, né? Nós mais velhos lá em casa, nós sofremos um bocado, porque era uma turminha dos 10, né?
Então daí os mais velhos, coitado, né, se lascava para ajudar, cuidar dos mais pequenos. Só os pequenos às vezes ficavam numa boa, mas os mais velhos têm que ajudar, trabalhar para criar os mais novos. E às vezes nós começamos a pôr obstáculo nas coisas, e foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou daquilo outro, que está acontecendo. Mas não, Deus, nós já cantamos aqui, e já ouvimos aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. O controle é de Deus. Então nós vamos entender, quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Isso é o mesmo que diz assim: poxa, mas eu estou todo dia na igreja, eu venho todo dia na casa do Senhor, eu estou todo dia no culto, parece que o pastor dá mais prioridade para o fulano que para o ciclano. Parece que para mim ele está chamando de nada a ver, nada a ver. Glória a Deus quando tem pessoas que sabem fazer a obra de Deus. Eu adoro a Deus por ver pessoas novas pregando a palavra do Senhor, tirando o cesto das costas mais velhos. Porque nós já passamos tempo aqui, eu e o irmão Vero na época, o irmão Vero dirigia o culto, pregava melhor do que eu, mas não queria, às vezes não queria pregar. Às vezes os irmãos lembram que eu pregava na terça, eu pregava na quinta, eu pregava no sábado, eu pregava no domingo de manhã, na escola dominical, e eu pregava domingo à noite. Às vezes nós fazíamos culto depois do almoço, eu pregava também. E eu fico pasmado, irmãos, pasmado, o quanto os crentes são bons, o quanto os crentes são apegados a Deus, de não desviar todos. Os crentes são crentes mesmo, por isso que eu gosto de estar aqui, porque os crentes são pessoas fiéis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Mas muitas das vezes nós negligenciamos as coisas. Quantas das vezes as pessoas dizem: vai vir pregar aqui na igreja hoje? Eu digo assim: põe a pensar que não ia, porque não era que eu pregava por gostar, eu pregava por necessidade. Então eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo os outros pregando. Se eu ficar um ano sem falar, eu fico aqui junto com os irmãos do mesmo jeito, orando pelos irmãos. Quanto mais pessoas Deus levantar para fazer a obra dele vai crescer muito mais. Oxalá o Senhor levantasse mais pessoas para evangelizar o povo. Coisa que quase eu não faço é evangelizar pessoas, que parece que é um dom que as pessoas têm de comunicação. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas que Deus levante mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais crianças para fazer a obra dele, porque Deus é aquele que escolhe, Deus é aquele que capacita. Nunca se preocupe, porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para você fazer. Nós ouvimos sempre dizer que Deus nos chama capacitado, Ele capacita. E na verdade nós temos também que ter um pouco de preparo, senão também não vai dar nada. Se você tem vontade de pregar, leia a Bíblia, ora, jejua, consagra a vida, e o Senhor vai te usar poderosamente. E não é muito falar, irmão. Você pode pregar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, e Deus pode fazer grandes coisas. Eu já tenho experiência disso. Uma vez que eu vi o irmão pregar, e o irmão estava começando a pregar na época, e ele leu bastante a Bíblia. E eu conheço o crente, irmãos, que ele não gosta que o pregador leia um texto comprido. Eu conheço e ouço a pessoa falar: por que lê tanto a Bíblia para pregar? Mas eu pergunto: será que ele pega a Bíblia para lê-la na casa? Será que ele lê bastante a Bíblia? Porque ele não quer que o pregador não pode ler a Bíblia. O pregador tem que ler um versículo e falar tudo. E tem pregador que é fácil, lê um versículo e prega, né? Eu já vi irmãos falando assim, que no versículo só ele tira 5 mensagens. Eu ocupo a Bíblia toda para tirar uma mensagem às vezes, e precisa de mais alguma ajuda, né, por cima, para poder pregar. Mas tem pessoas que já têm facilidade de pregar, com certeza. 5 mensagens, um versículo só. Mas se você quer ser um pregador, estude a Bíblia e Deus vai te usar. O importante, irmãos, é Deus te usar para você falar um pouco, bastante, e a palavra penetrar nos corações. Esse é o objetivo do pregador, é que a palavra entre nos corações, que haja mudança de vida. Às vezes a pregação traz um pouco de confusão, né? Esse tempo passado eu cheguei na casa de uma pessoa, faz tempinho já, no tempo que nós pregávamos contra tudo, né? Isaac sabe disso, nós pregávamos contra tudo, e o que pregasse contra tudo era o mais queridinho dos... E agora não, agora tem que pregar pouco para ser querido, na verdade. Posso falar que o irmão Isaac entende
Isso aí. Mas nós pregava tudo. E eu cheguei na casa das pessoas e falei, briguei um monte de noite com a mulher. O irmão falou, porque ela queria abandonar o que se falou lá antes. Eu não queria. Aí chegamos na conclusão e vamos parar. Porque o importante é a palavra mexer mesmo, irmão. A palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Tem que fazer aquilo que lhe apraz. Outro dia cheguei na casa do irmão lá, ele falou assim, o meu filho pegou e jogou todos os DVD que ele tinha fora. Como diz, ele fez aviãozinho dos DVD de música, de filme, jogou tudo fora. Então a palavra foi feita para isso, nós pregamos para que haja transformação de vidas e não para nós sermos glorificados. A honra e a glória, continuo dizendo, pertence ao Senhor que amou as nossas vidas e faz tudo para preservar nós aqui. Às vezes nós ficamos culpando os irmãos de José. Na verdade, eles tinham inveja de José. Nós culpamos os irmãos de José também. O camarada ruim. Hoje gente ruim era os irmãos dele, né? Não ter amor nem no irmão mais novo. Não bem o mais novo, tinha o mais pequenininho ainda, né? Mas não ter amor nem no mais novo, isso era a mesma coisa que eu não amar o Lisângelo. Imagina, irmão. A gente dá vida pelos da casa, mas eles não faziam isso. Eles fizeram tudo o que fizeram, irmãos. Mas voltando um pouquinho mais atrás, se nós formos observar, os irmãos observar bem, deixa eu ser mais calmo um pouco. Todas as coisas encaixam. E existe a lei da semeadura, não existe? O que o homem semear, ele se colhe. Jacó não tinha enganado Isaac, seu pai. Jacó tinha enganado. Quando a bênção era para ser para Esaú, Jacó vestiu suas mãos com pelo de animal, vamos dizer assim. Porque Esaú era um homem cabeludo. E Jacó não. Aí a mãe dele, usando lá, tal, fizeram assim, e ele enganou Isaac, que não enxergava mais com a sua veste. Não sei, mas a voz é de Jacó. Agora, passando a mão aqui, é de Esaú. E foi enganado. Deu a bênção para Jacó. Plano de Deus, está certo? Foi enganado. Aí o que aconteceu? Os irmãos de José chegaram para Jacó com a veste de José. Disseram assim, ó, aqui, ó, encheram de sangue. Disseram assim, ó, aqui, uma besta fera atacou José no caminho, matou ele e comeu, terminou, não achamos só essa roupa aqui. Jacó ficou tempo com aquilo que uma fera tinha comido o seu filho. Então, irmão, vamos cuidar com aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós quiser que os homens nos façam, nós devemos fazer primeiro. É uma lei, uma ordem. Tudo aquilo que eu quero que os irmãos façam por mim, eu tenho que fazer por vocês. Como é que eu vou querer que vocês façam por mim se eu não faço por vocês? Como é que eu vou querer que os irmãos estejam lá em casa tomando chimarrão toda semana se eu não vou nunca na casa de vocês? Não adianta nem querer. Na verdade, não adianta nem querer. Então tudo o que eu quiser que vocês façam por mim, eu preciso fazer primeiro por vocês. Agora, como é que eu quero que vocês gostem de mim se eu passo pelo corredor e baixo a cabeça para não olhar em vocês? Não tenho amor por vocês, aí ninguém vai gostar de mim. Eu tenho um prazer, vamos dizer assim, de não ter mágoa no meu coração. Estava conversando lá em casa, eu e o Natan, e a mulher estava ali, conversando sobre isso. E às vezes tem homem que é mais manso sobre isso do que as mulheres. Tem mulher que guarda um rancor tremendo. Às vezes lembra de coisas lá do começo do casamento, eles lembram. Ó, você fez isso para mim. Não é verdade? Você fez isso para mim, você fez aquilo para mim. Você não me tratou bem. E aí vai, sabe? Então, acontece isso. Mas nós estávamos falando lá e em tudo que nós estávamos lá, o único que disse que não guarda rancor também não consegue guardar rancor é o meu mais pequeno. Ele não consegue guardar, diz que agradece na hora, mas já acaba. E a Bíblia diz assim para nós, irmãos, todo homem pode irar. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Quer dizer, antes que anoiteça, acabe com ela. Limpa seu pensamento, limpa seu coração, acaba tudo, né?
E foi o que José fez. José nos dá um exemplo, irmãos, de vida, um exemplo de homem de Deus tremendo. Tudo que os irmãos dele fizeram, desprezavam ele, pegaram ele, jogaram numa cisterna, como os irmãos conhecem, de cor e salteada a história, jogaram numa cisterna, num poço, ficou lá, situação eu não sei, mas dentro daquele poço. Aí quando eu vinha a caravana de ismaelita lá, eles diziam: mas deixar José aqui não vai adiantar nada para nós, vamos vender ele. Venderam ele a troco de 20 moedas de prata, 20 moedas, porque esse foi o preço que venderam José. José foi escravo para o Egito. Ser escravo nunca foi bom, mas a verdade é que Deus estava com ele. Isso que é importante, irmão. Deus estava com José, mesmo ele sendo escravo, aonde ele ponhava a mão prosperava. Por isso que a Bíblia diz que aquele que teme a Deus, guarda seus mandamentos, obedece à lei do Senhor, medita nela de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele faz vai prosperar. Prospera. Louvado seja o nome do Senhor. José passou tudo o que passou, mas permaneceu fiel. Eu não estou livre de passar por alguma coisa, irmão. Eu não estou livre de passar por algumas circunstâncias na minha vida. Eu não estou livre de ter que vender objetos para pagar dívida, às vezes, que quase aconteceu este ano. Eu não estou livre de perder alguma coisa. Eu não estou livre de ficar doente. Eu sou ser humano igual aos outros. Eu não estou livre de nada. O que eu tenho que entender que Deus é o Deus que tem a provisão para a minha vida. Aí na hora que eu estou passando pela dificuldade, a fé, a confiança que eu tenho em Deus não deixa eu ficar abalado, não deixa perder o sono, não deixa de ter paz no coração. Agora, quando nós se abalamos, é porque a nossa fé está ficando bem pequenininha, porque o Deus que nós servimos é grande. Às vezes o problema parece ser maior, mas não, maior é Deus. Maior é Deus. Às vezes nós, como seres humanos, pegamos um terrãozinho desse tamanho aqui, virando uma montanha, porque nós somos fracos. Mas Deus é muito maior, não importa a situação. Não importa a situação. Mas José lhe passou tudo isso, irmãos, por causa da inveja dos seus irmãos. Os irmãos invejaram porque Jacó amava mais ele, porque Jacó dava prioridade a ele. Nunca vem acontecer comigo e com você essas coisas, irmão. Se alguém tem mais prioridade, amém, glória a Deus, vamos servir a Deus. Alguém pode passar no seu coração dizendo assim: poxa, mas eu sou tão crente e parece que não tenho nada, parece que ninguém dá valor para mim. Não, Deus dá valor para você, Deus dá valor para nós. A honra e a glória pertencem a Ele, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que tem cuidado de nós. Mas José não sabia, voltando a passagem, José não sabia o porquê da situação. José também não sabia. Às vezes nós hoje temos promessas escritas aqui. Não temos promessa do céu, não temos promessa da salvação, não temos promessa de morar numa cidade de ouro. Nós temos promessa, então quer dizer, nós acreditamos na promessa. Mas José estava na escura. São pessoas que sofrem na escura, sem saber o que está acontecendo. Por mais que ele teve os sonhos, por mais que ele... mas mesmo assim ele não sabia que ele ia se transformar no que transformou no governador do Egito, para fazer com que houvesse provisão de mantimento, para que a sua família não viesse morrer de fome. Porque os irmãos veem que 2 anos de seca já bastou para que faltasse alimento para a família dele. Já tiveram que correr para o Egito. E eu fico pensando às vezes, será que se meus irmãos batessem em mim, fizesse todo o mal que fizeram para José, lá no final da história eu não ia castigá-los? Não é assim que nós dizemos para as pessoas às vezes, irmãos? Merece. Fulano está sofrendo, mas ele merece sofrer. É o que ele fez, é o pecado dele que está fazendo sofrer. Não é, irmão. Deus tem projetos na vida da pessoa, e às vezes o homem não entende. Esse tempo passado o irmão se queixou para mim,
já faz uma porção de ano, para que os irmãos me entendam. E um pastor não era do Mato Branco, é de outro lugar, que foi visitar ele. E ele estava doente. Sabe o que o pastor disse para ele de cara assim? Ele falou assim: isso é pecado que você tem, por isso que você está sofrendo. O irmão falou assim: mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas é a concepção da mente humana, irmão, da mente humana, querer já dizer o porquê. Os irmãos estudarem, vamos continuar estudando. Os amigos, entre aspas, de Jó, somente acusavam e falavam isso, falavam aquilo, mas Deus não mandou eles falar nada daquilo. Deus não mandou eles falar. Os irmãos vão ver lá no final do livro de Jó, Deus não mandou falar, foi palavra de homem. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós entramos em certa circunstância, ou ver pessoas passando certa circunstância, para que nós não venhamos falar aquilo que não deve, porque ninguém conhece o coração, a não ser o homem próprio e Deus. Deus conhece o seu coração, irmão. Deus conhece a sua vida. Deus sabe tudo. Deus sabe a minha vida desde que eu estava no ventre da minha mãe, antes de eu ser formado. Deus já sabe todas as coisas. Ele sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro, sabe o dia que eu vou dessa terra, sabe de que forma. Deus sabe todas as coisas. Por isso que eu adoro a Deus, porque a minha vida está no controle dele. Eu glorifico a Deus, irmão, sabe, até por ser fraco. Eu estava falando lá em casa, se eu fosse o que eu queria ser, talvez eu não era o que eu sou. Se Deus tivesse dado para mim tudo o que eu quero nessa vida material aqui, talvez eu já não era o que eu sou. A única coisa que eu nunca quis ser é pastorear a igreja. Me colocaram 2 vezes, quiseram me colocar, eu não fui. Uma vez eu fui e desisti. Parece que eu não levo jeito. Para ser pastor já tem que estar visitando os irmãos, eu não sou muito de visitar, então já fica complicado. Falei para o pastor, na época, disse: coloca outro no lugar lá, qualquer um dirige de culto lá, e eu volto para trás. Porque não é fácil, irmãos, as coisas. E tendo quem faça, irmãos, eu sou, não é que eu seja preguiçoso, mas eu acho que os irmãos fazem melhor do que eu. Eu deixo que os irmãos façam. Os irmãos fazem melhor, estão fazendo. O importante é a obra de Deus crescer, irmão. Aí quando eu saí do lugar que eu saí, fizeram uma igreja nova, né? Se eu tivesse lá, talvez não tinha saído. Foi uma bênção eu sair de lá. Que às vezes é bênção você estar fazendo, e às vezes é bênção você deixar outro fazer. O importante é a obra de Deus crescer. Os irmãos acham que quando eu oro só pelo Mato Branco, a igrejinha do Mato Branco, oro pelas outras e oro pela do vizinho também. Eu não quero ir morar no céu junto com a igreja que está do lado aqui, então eu tenho que orar por eles, são meus irmãos do mesmo jeito. Deus tem que usar eles do mesmo jeito. A obra lá tem que crescer do mesmo jeito, porque existe almas para tudo, não acaba, irmãos. Tem pessoas que lotam essa igreja aqui 5 vezes por semana, e tem gente para lotar a dele também. Então vamos orar para que o reino de Deus cresça. Tem que crescer o reino de Deus, porque Deus sabe o presente e sabe o futuro das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltando no exemplo de José. Vocês irmãos conseguem captar o exemplo que José nos deu? Quando os seus irmãos chegaram lá, ele tinha tudo, irmãos, para prender todos eles. Eles vão ficar 1 ano presos aqui. O mesmo que eu fiz para você, eu vou jogar todos vocês no poço. Eu vou jogar todos vocês para sofrerem. Agora vocês vão ser escravos aqui, porque vocês me venderam como escravo. Eu padeci nesse lugar, eu tive preso nesse lugar, eu sofri nesse lugar. Mas não foi bem diferente. José chorou, porque ele tinha um coração muito quebrantado. Ele tinha um coração bom. Isso precisa ver em mim e precisa ver em você. Um coração perdoador, um coração que ama de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava lá para provisão. Deus sabia o futuro, sabia da seca que ia dar, sabia de tudo. 14 anos, 7 de bonança, mais 7 de miséria. Se José não tivesse vencido a batalha, talvez tinha dado problema. Mas Deus preserva sempre os fiéis. Deus guarda você.
Deus guarda você. O inimigo pode lançar suas setas, seus dardos, mas não vai te afetar, porque na sua frente Deus está. Deus está na nossa frente. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Quem vai poder passar para nos atacar? A não ser que aconteça o que aconteceu com Jó. Deus permitindo que acontecesse, que o inimigo tocasse nele. Mas se Deus não permitir, não existe inimigo para atacar a sua vida. Ele pode lutar, mas ele não vai conseguir. Você vai ser vencedor. Você vai ser vencedor. Deus provê para o homem todas as coisas, porque Deus preserva o ser humano. Quantas vezes o inimigo quis destruir o povo de Israel, o povo de Deus, principalmente Judá. Ele quis destruir Israel de qualquer forma. O inimigo tem nós vamos lembrar lá no tempo de Esther, saiu uma lei para matar todos os judeus. A armação do inimigo, matasse todos os judeus, de quem Jesus ia nascer. Ainda que ele não veio da descendência de José, é de Judá, mas Judá foi preservado por Deus através do seu irmão. E aí depois, mais tarde, Deus fez a coisa mais preciosa, que abrange toda a raça humana. Jesus nasceu para salvar a todos. Ontem os irmãos ouviram a mensagem que falou de Jesus, do início da sua vida até o momento que ele está hoje no céu, e até o momento que ele vai voltar buscar a sua igreja. Os irmãos ouviram a história de Jesus ontem à noite, uma pregação maravilhosa que o irmão Arthur nos pregou ontem de noite acerca de Jesus. Mas Deus proviu para nós a salvação. Como ele provê todas essas coisas, irmão. Eu já vi pessoas tentar tirar a própria vida, até depois tirou a vida, não sei se for por o mesmo motivo, por causa da crise. Por causa da crise, ele mesmo dizia assim: mas como é que eu vou manter minha família nessa situação? Basta que tenha uma seca, como dá às vezes, uma seca braba, como nós dizemos assim. Tem muita gente preocupada: como é que eu vou viver agora? Quem nós trabalhamos na roça, de repente dá uma pedreira, um granizo lá, acaba com tudo, como já aconteceu comigo, acabar com tudo, ficar sem nada. Como é que eu vou viver agora? Mas eu nunca deixei me abalar, irmãos, porque eu acredito em Deus, eu acredito que o Senhor provê todas as coisas para nós. Aí não me preocupei com os meus, e já no outro dia não fui pedir serviço para mim, eu fui pedir serviço para os meus, porque eu sabia que às vezes a mente da pessoa é mais fraca e causa problema. Eu fui direto pedir serviço para o outro, mas para mim, eu sei que Deus proveu. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Não sou rico, mas eu tenho o necessário para viver, porque provisão é isso. É Deus prover o necessário para a nossa vida. Não tem nada a ver com prosperidade ou ficar grandão, não. Deus proveu o necessário para nós, nunca vai faltar. A Bíblia não diz que as aves do céu não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro e Deus as alimenta. Até eu estou alimentando umas lá, de vez em quando eu jogo uma piré numa tábua para alimentar os passarinhos. Eles não podem morrer de fome. Quer dizer, só para eles ficarem fora da casa. Mas Deus as alimenta. E a Bíblia diz que não tendes vós muito mais valor do que elas. Mateus 6, 26 a 30 está escrito assim. Às vezes o homem se preocupa com tudo. Poxa, minha roupa está lá em casa, essa mãe não compra roupa para mim, eu fico sem roupa, porque eu não sou de comprar roupa. Quem compra é ela, né? Às vezes ela chega lá, às vezes compra, eu digo assim: de novo. Fico bravo de comprar roupa para mim mesmo, às vezes. Fico comprar mais roupa, tendo uma para mim já está bom. Mas Jesus disse: você não observaram os lírios do campo? Nem mesmo Salomão se vestiu tão bem, tão elegante como o lírio. E não tem de vós muito mais valor do que os lírios? Então, quer dizer, Jesus está dizendo assim: não se preocupe com a vida. Não se preocupe com as coisas desse mundo, se preocupe em servir a Deus, busque o reino de Deus, porque as demais coisas o Senhor acrescenta para nós. Busque o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. Se for para o Senhor orar pedindo bens materiais, peça que a igreja cresça, que as almas sejam salvas, que o Senhor faça algo dentro da igreja, que aí a tua vida vai bem também.
ou abençoe as pessoas, peça que o teu irmão se dê bem, que o fulano se dê bem, sinta prazer em ver o crescimento do próximo, que o Senhor vai dar para você também. Sinta alegria em ver o outro crescer, irmão. Sinta prazer. Nos dias passados o irmão falou, você não tem vontade de ser evangelista? Não foi, irmão? Tem irmão que já é pastor hoje, foi diácono depois de mim, já é pastor hoje. Eu fico triste de ser pastor. Eu oro todo dia por ele. Eu oro todo dia. São pessoas que eu coloco na minha oração todo dia, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor use, para que ele possa fazer a obra de Deus. Porque o Senhor sabe a capacidade de cada um, a capacidade de ser, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz tudo isso por nós, porque Ele é bom, a sua misericórdia é grande, o seu amor é imenso. Então, quando você estiver passando por dificuldade, irmão, glorifique a Deus. É fácil? É fácil. Eu passei uma certa vez, irmãos, que se eu vendesse a minha casinha que eu morava, que hoje é pequenininha, tá, mas é bonitinha, em vista que eu morava, até minha tortinha às vezes era. Até o carpinteiro não é muito bom que fez, né? Até eu tinha um pouco de obra minha lá no meio. Então, quer dizer, já viu como é que era. Mas se eu vendesse ela, eu não pagava minhas contas. Se eu vendesse tudo, eu não pagava. Minha esposa ia ali no mercado para tentar pagar a conta, pagava o juro. E a conta continuava a mesma. Já levou dinheiro que eu achava que pagava a conta, ela pagou o juro da conta, na época era 70% por mês, muito mais que isso, subia demais. Aí pagou o juro e teve que pegar o dinheiro emprestado do próprio dono do mercado para que vir embora, pagar o ônibus. Vendia o que eu podia vender, porque a casa e a família já não tomou a vender, né? E não podia pagar. Mas Deus é Deus, irmão. De uma hora para outra, eu paguei tudo. Eu devia no banco, devia no comércio, não só num comércio, não, devia em vários. Devia para os meus vizinhos. De uma hora para outra, Deus permitiu que as portas se fechassem num lugar, mas abriu no outro. Foi 1 mês e pouco, eu quitei tudinho. Porque Deus cuida dos seus. Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida da nossa vida. O cuidado de Deus é imenso para com você, irmão. É imenso para conosco. Deus supre todas as suas necessidades, seja ela na área que for. Só sirva a Deus. Só permaneça aos pés do Senhor, e o Senhor tem o necessário para você. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém que porventura queira uma oração, os irmãos me conhecem, sabem que eu não insisto, precisa de uma bênção de Deus e ajuda de Deus, quer chegar aqui na frente, nós vamos orar em seu favor. Está tudo bem? Então permaneça assim, permaneça servindo ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Tenha fé, certeza, convicção que no fim dá tudo certo. Podemos orar? Vamos orar então. Grande Deus, maravilhoso e bendito Pai que está no céu, em nome de Jesus, eu estou na Tua presença neste momento. Temos falado a Tua palavra, Senhor, palavra maravilhosa que tem poder para salvar o mundo. Eu não me envergonho desta palavra, Senhor, porque ela é poderosa para salvar todos quanto nela crer. Pai bendito e santo, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder esteja sobre mim e sobre esta igreja, Pai da glória. Que a Tua graça esteja sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, e que nós possamos perseverar na Tua presença, para que quando o Senhor vier buscar a Sua igreja, nós possamos estar nesta união juntos, para morar contigo no céu, porque essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança.
mas Pai querido, eu não sei do meu amanhã, só o Senhor sabe, mas que o Senhor me dê força para que eu possa, Senhor, permanecer firme, servindo ao Senhor, não importa as circunstâncias, e que assim seja com a tua igreja, seja com o teu povo, seja com os obreiros, seja sobre todos aqueles que fazem a obra do Senhor de uma forma ou de outra, que a bênção do Senhor seja derramada sobre os teus filhos, a unção do teu Espírito Santo seja sobre cada um, meu Pai. Pai maravilhoso, é no nome de Jesus que eu te peço, e é no nome de Jesus que eu te agradeço, que a provisão do Senhor seja sobre todos, é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus, amém.